Olá, hoje vamos falar de um assunto muito sério, um perigo que pode estar literalmente no copo de bebida de qualquer um. É um alerta de saúde pública sobre um veneno silencioso e traiçoeiro. Bom, para a gente entender bem essa história, vamos seguir alguns passos. Primeiro, a gente vai ver o tamanho do problema. Depois, que veneno é esse, o que ele faz no corpo, como os médicos correm para salvar vidas e, por fim, o estrago que ele pode deixar para sempre. Então, tudo começou com um alerta nacional do governo federal. De repente, o país inteiro ficou sabendo que uma nova crise de saúde pública estava surgindo. 43. Parece um número pequeno, né? Mas foram 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol espalhados pelo Brasil. Foi o suficiente para acender um baita sinal vermelho, mostrando uma ameaça gravíssima e pior, repentina. E olha só que interessante. Quando a gente olha o mapa, a coisa fica bem clara. A grande maioria dos casos, 39 deles, estava concentrada em São Paulo. Mas o problema não parou por aí. Já tinha caso aparecendo lá em Pernambuco, mostrando que o perigo já estava se espalhando. E a parte mais assustadora é de onde isso vinha. Não era a gente bebendo produto químico por engano, não. A fonte eram bebidas alcoólicas comuns. Gin, uísque, vodka, tudo adulterado e servido em bares, em festas, em situações sociais normais. Ok, mas que veneno é esse, afinal? O que é exatamente o tal do metanol que causa um estrago desses? Então vamos lá. Metanol, que também chamam de álcool metílico, não tem nada a ver com o álcool das bebidas que a gente conhece, o etanol. Pensa assim, o etanol é para beber, o metanol é para a indústria, usado como solvente, combustível, anticongelante, é um veneno poderoso e uma dose mínima já pode ser fatal. E é aqui que a coisa fica realmente sinistra. Olhando, cheirando, é quase impossível diferenciar o metanol do etanol, o álcool de bebida. A aparência é a mesma, o cheiro é praticamente igual e o pior de tudo, ele não muda o gosto da bebida. Ou seja, ele é a arma do crime perfeita, um adulterante indetectável e mortal. Certo, mas como essa coisa vai parar no copo de alguém? Bom, existem alguns caminhos. Pode ser um erro em destilarias clandestinas, sem controle nenhum, mas o mais comum e mais criminoso é a adulteração de propósito. Gente que mistura esse veneno, que é mais barato, em bebidas legítimas só para ganhar mais dinheiro. E ainda tem a suspeita de importação ilegal, o que torna o controle ainda mais difícil. A partir do momento em que o metanol entra no corpo, o relógio começa a correr. E é uma contagem regressiva mortal, porque o organismo começa a transformar esse veneno em coisas ainda piores. E aí vem a grande armadilha. A pessoa acorda se sentindo mal e pensa: nossa, que ressaca braba. O problema é que não é. Os primeiros sinais são tão parecidos que enganam qualquer um, e essa confusão pode custar muito, muito caro. Olha só, essa linha do tempo, ela é assustadora. Nas primeiras horas, até um dia depois, os sintomas são super sutis. Uma tonturinhazinha, um enjoo, coisa de ressaca mesmo. Mas aí, a partir de 12 horas, o jogo vira. A dor de cabeça fica insuportável, começam os vômitos e principalmente um sintoma clássico. A visão fica turva, como se estivesse nevando. Se nada for feito, entre 24 e 72 horas vem a fase crítica. O corpo entra em colapso, a pessoa fica confusa, pode ter convulsões, entrar em coma e ficar cega para sempre. Mas por que isso acontece? O segredo, ou melhor, a tragédia, está no fígado. Ele pega o metanol e, no processo de tentar eliminar, o transforma em duas coisas terríveis. Primeiro, formaldeído, sim, o formol, e depois em ácido fórmico. São esses dois os verdadeiros assassinos. Eles que atacam o nervo óptico, causando a cegueira e que bagunçam todo o sistema químico do corpo. Diante desse cenário, não tem outra saída. É uma emergência médica gravíssima. Uma corrida desesperada contra o tempo para tentar evitar o pior. E como os médicos agem? Existe um protocolo de 3 passos críticos. Primeiro de tudo, manter a pessoa viva. Estabilizar a respiração, o coração, o básico. Segundo passo, dar um antídoto para frear o fígado para ele parar de produzir mais veneno. E terceiro, hemodiálise. É como uma limpeza geral no sangue para tirar o metanol e o ácido fórmico que já estão circulando. Agora, se preparem para uma coisa, no mínimo, irônica. O antídoto. Sabe qual é? Mais álcool. Isso mesmo. Como remédio específico para isso, o Fomepizol não tem no Brasil, os médicos usam o próprio etanol, o álcool de bebida.
A ideia é ocupar o fígado com o etanol, que é menos perigoso, para ele não ter tempo de processar o metanol e criar o ácido fórmico. É, literalmente, combater fogo com fogo. Mas, mesmo que a pessoa sobreviva, a batalha pode não ter acabado, e as cicatrizes, infelizmente, podem durar para a vida toda, especialmente se o socorro demorou a chegar. E o que está em jogo é pesado. A gente está falando de cegueira permanente, irreversível, danos no cérebro que lembram o mal de Parkinson, problemas de movimento, dificuldade para andar e, em casos extremos, a falência de vários órgãos. Sobreviver, nesse caso, pode significar viver com um corpo que nunca mais será o mesmo. E não é exagero. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria afirma com todas as letras: se o tratamento não for rápido e correto, a chance de morte é altíssima. É um recado direto e sem rodeios. Então, qual é a grande lição que fica disso tudo? É saber diferenciar. Uma ressaca é uma coisa. Agora, uma ressaca com dor de cabeça que não passa, dor forte na barriga e, principalmente, qualquer alteração na visão, isso é um sinal de emergência. Não dá para pensar duas vezes. Tem que correr para o hospital. Imediatamente. E tudo isso nos leva a uma pergunta final bem direta. Depois de ver o quão traiçoeiro é esse veneno e o estrago que ele pode fazer, será que aquela bebida de origem duvidosa, aquele preço bom demais para ser verdade, vale o risco? Fica aí a reflexão.